que ia dar? Você acha que seria um passo atrás e ir para a seleção? Eu acho. Pra mim, o Real Madrid hoje é o principal time do mundo. Não? Eu já tenho opinião não sei. diferente. Não? Vocês acham que a Cara, seleção ele brasileira vem hoje pra é maior seleção do que... Não, pentacampeão pera. do mundo. Dá Vocês licença. acham que o Real Madrid, ou que a seleção brasileira hoje é maior que o Real Madrid? Dá licença. Eu Dá acho licença. que não há comparação. Dá licença. Se ele tá tenso, se o Bruno tá tenso, se o Bruno tá um pouco preocupado, ou se ele acha que tá tudo tranquilo, normal, de repente, o Abel Braga aparecer na seleção brasileira. Abel Braga? Abel Ferreira. Ferreira, desculpa. Isso te preocupa, Bruno, de alguma forma, ou tá tudo beleza? O Abel não vai ser técnico, vai ser técnico no Ancelotti. É. Você que é um quase italiano, você que é o Carçuguinho, explique aí por que o Ancelotti vai ser o técnico da seleção. Então, aí é o seguinte, né? A seleção tá esperando, a CBF tá esperando aparentemente esse jogo de domingo do Real Madrid e do Barcelona, porque é reta final do Campeonato Espanhol, o Barcelona tem 4 pontos de vantagem, o jogo é em Barcelona. Se o Barcelona vencer o jogo, abre 7, praticamente acaba o Campeonato Espanhol. Então a informação aí que a gente tem é essa, né? Que a CBF está esperando a conclusão do Campeonato Espanhol para confirmar ou não a contratação do Ancelotti. Então é isso. No final de semana, tá todo mundo torcendo para o Barcelona vencer, para o Ancelotti vir para a seleção brasileira. Porque aí Eu se o acho- Real Madrid será vencer, que é uma boa? aí vai demorar, né? Será que é uma Aí boa? Porque, fica- olha, o Ancelotti, claro, é um grande treinador, a gente sabe todos os méritos e títulos conquistados, mas se a gente olhar para nossa realidade, e se a CBF está tentando um técnico estrangeiro, porque agora só se fala num técnico estrangeiro para a seleção, o Abel talvez seja o estrangeiro mais brasileiro dos últimos tempos. Ele está no Palmeiras há 5 anos, ganhando tudo e conhecendo aí as dificuldades do futebol brasileiro. Talvez, eu acho que talvez de fato o Abel, já que a CBF quer um técnico estrangeiro, poderia ser a primeira opção, e não o Ancelotti, que é um grande treinador. Mas o Ancelotti conhece a raiz do nosso futebol. Ele tem, eu concordo com você. O Ancelotti, assim, tem mais carreira, tem mais experiência, sem dúvida, tem mais peso, né? Mais treinador. Mas em termos de conhecimento do que está aqui no Brasil, né? Do que é a nossa realidade, aí nem o Jorge Jesus conhece tanto quanto o Abel. O Jesus passou aqui, fez um trabalho brilhante ali de 6, 7 meses, mas assim, foi um período curto. O Abel tá 4, 5 temporadas já enfrentando tudo, né? Todos os problemas, já conhece o que tem de melhor e o de pior por aqui. Então, nesse sentido, eu concordo com você, sim. Tomara que não conheça. Porque os últimos, sei lá, todos conheciam e foram uma tragédia. Inclusive saiu... Isso é verdade também. né? O Dorival, por exemplo, né? Poxa, tá a carreira inteira aqui, né? Fernando De Diniz. tantos clubes, tantos clubes, tantas realidades, né? Clubes de diversos estados, agora treinando os 4 grandes aqui de São Paulo, e isso não foi suficiente. Mas eu acho que o Abel, nesse sentido, teria mais peso e mais capacidade até. Saiu uma matéria hoje no The Athletic, falando que Real Madrid e Ancelotti já chegaram a um acordo para a saída do treinador, e aí este site, que é o braço esportivo do The New York Times, ainda falou que essa rescisão já está acertada porque há uma intenção do Ancelotti em assinar com a seleção brasileira. Então, a única parte que falta em acertar são detalhes financeiros da multa, porque o contrato ia até o fim da temporada 25-26, mas que a saída do treinador deve acontecer antes do fim da temporada e que Xabi Alonso já deve assumir logo na sequência. Mas, ô Bruno, até me permita fazer uma pequena provocação, porque quando o Dorival Júnior sai do Flamengo e vai pro São Paulo, o pessoal pegou muito do seu pé, né? Falando, que ele tinha diminuído, caído de patamar, né? Dado um passo atrás na carreira. Eu acho que agora ninguém vai ficar bravo com você se você falar que o Ancelotti tá dando um passinho atrás da carreira, viu, Bruno? Por mais que tenha ido pro Corinthians, que também é um clube grande, né? Mas aí é no sentido de onde ele está, como foi no São Paulo ali na época, né? Não é questionando, não foi questionando o tamanho do São Paulo, mas sim. o fato do São Paulo naquele momento tá lutando contra o rebaixamento. E assim, aí eu acho que assim, qualquer condição do mundo, qualquer treinador que estivesse na seleção brasileira e sair como o Dorival saiu para assumir qualquer clube, seria como se fosse um passinho atrás, né? Não, mas digo do que- Ancelotti. O Ancelotti sair do Real Madrid e vem pra Do seleção Ancelotti? brasileira, acho que aí ninguém vai ficar bravo também de você falar isso. Não sei, eu acho que será que ia dar. Se você acha que seria um passo atrás e ir para a seleção? Eu acho. Pra mim, o Real Madrid hoje é o principal time do mundo.
Não? Eu já tenho opinião não sei. diferente. Não? Vocês acham que a Cara, seleção ele vai- brasileira ele vem hoje pra é maior seleção do que... Não, pentacampeã pera. do mundo. Dá licença. Vocês acham que o Real brasileira, né, Madrid, ou que a seleção brasileira hoje é maior que o Real Madrid? Dá licença. Eu Dá acho licença. que não há comparação. Dá licença de eu expor alguma coisa aí. Gente, para aí, Caio. O Ancelotti é um cara que ganhou todas as ligas que disputou na Europa. Ganhou Champions 5, 6 vezes já ganhou a Champions, não é isso? É. Por aí. Qual seria a grande novidade pro Ancelotti? A Ganhar a grande Copa do novidade Mundo. para a carreira dele Dirigiu uma seleção. é jogar uma Copa do Mundo É. dirigindo uma seleção, por exemplo, a seleção brasileira, que é a seleção que mais títulos do mundo ganhou. Pronto. Então, quer dizer, isso aí é uma novidade da carreira. É que nós temos uma mania, eu acho que isso daí é uma coisa de tupiniquim, já diria Nelson Rodrigues, é uma mania de minimizar. Síndrome do vira-lata. Então, síndrome de vira-lata, Uhum. de minimizar. Você disputar uma Copa do Mundo dirigindo uma seleção brasileira, isso é um privilégio. Ele sabe disso, que é um Sim, privilégio. sem dúvida nenhuma. Ah, porque a CBF é bagunçada, porque não interessa, é a seleção pentacampeã do mundo. A seleção ganhou 3 títulos com presidentes horríveis. Com o presidente da CBF horrível, com a CBF bagunçada. Peraí, isso daí, como diria Mauro Betti, que adora uma cereja no bolo, seria a cereja no bolo para a vida do Ancelotti. Você já imaginou se num torneio de um mês, Bruno, disputa 8 jogos, né? Porque agora não são 7 para ganhar a Copa do Mundo. Vai disputar 8 jogos no torneio do meio, ele é campeão do mundo com uma seleção brasileira. Aí ele pode aposentar, viu, Bruno? Aí, se com a carreira que ele já tem em seleção, quer dizer, em clubes, e conquistando isso com uma seleção, seria o maior treinador da história. Claro que, assim, você tem treinadores que talvez até tenham mudado o esporte, né, como o Guardiola, mas, assim, em termos de título, nenhum treinador vai ter na carreira o que ele tem, né? De conquistar tudo que conquistou nos maiores clubes do mundo e ainda com a seleção brasileira. Eu concordo com você nisso. Claro, ele vai ganhar uma liga a mais na Espanha. O que muda a vida dele? Não, sem dúvida. Ele vai ganhar uma Champions a mais. O Concordo, que concordo. muda a vida dele ganhar uma Champions a mais dirigindo o Real Madrid O meu ou ponto só Liverpool? é que hoje... Ele vai ganhar um campeonato, a Premier League de A novo. seleção tá em marcha, né, Caio? Esse é o... Não, esse seria o foco. não só a seleção brasileira, mas hoje eu acho que nenhuma seleção no mundo inteiro é maior do que um Real Madrid, do que um Barcelona. O que é? O futebol mudou muito. Hoje os clubes são maiores do que as seleções. Não, mas são duas Então, coisas... pro Ancelotti, eu entendo... É o tipo eu da coisa que não entendo dá o pra passo. comparar, cara. Não, eu São entendo, coisas à parte. Eu cara. entendo o passo que o Ancelotti dá. Ok. Agora, qualquer técnico no mundo, se tiver 2 propostas, uma da seleção e uma do Real Madrid, vai pro Real Madrid. Não, peraí. Isso é indiscutível. Você tem que ver o momento de cada um. Isso é indiscutível. O Ancelotti tem o quê? 65 anos de idade. 66. Então você tem que ver o momento de cada um. O momento do Ancelotti é muito melhor para ele, muito mais tranquilo para ele, assumir o comando de uma seleção brasileira. O que você acha, seu Bruno Vicari? É que assim, tem uma questão também que é financeira, porque hoje os principais técnicos do mundo, eles estão nos clubes porque os clubes pagam mais do que as seleções, né? Então, assim, de fato tem esse lado, mas eu acho que, poxa, você ir para uma seleção brasileira, ainda existe esse prestígio e talvez seja até maior entre os estrangeiros do que propriamente aqui no Brasil. Às vezes a gente aqui tem essa coisa com a seleção, mas eu acho que lá fora essa admiração, esse respeito por tudo que representa, eu acho que ainda continua. E outra coisa, o jogador ia olhar e ele ia ver o Ancelotti na beira do campo. Ah, sim. O que precisa mudar o isso é jogador verdade. brasileiro? O jogador brasileiro precisa mudar o comportamental, a postura. O que não adianta Verdade. ser... Não é verdade? Você tem que mudar a Concordo. postura, fazer o que faz a Argentina. A Argentina disputa cada pedaço de grama. Cada pedaço de gramado a Argentina disputa. Mas não precisou trazer um técnico estrangeiro. Mas não interessa, É cultural, ela disputa. Então, nós precisamos fazer esses caras mudar o comportamento, mudar a postura num torneio de 8 jogos. Copa do Mundo é um torneio. E o Brasil, para esse torneio, é sempre um dos favoritos, gente. É que precisa fazer uma leitura bem ampla do que é uma Copa. Copa é um torneio de um mês, de 7 ou 8 jogos, agora com 8 jogos. Brasil, Argentina, França, Alemanha, até a Itália, que não participou das últimas 2 Copas. Essas seleções são sempre consideradas favoritas em Copa, porque quem ganha a Copa?
Um grandão desses daí vai ganhar a Copa. Eu não penso que Bélgica vai ganhar, Portugal vai ganhar. Essas porcarias não ganham Copa. A Croácia quase ganhou, hein? O quê? A Croácia quase ganhou. Aí seria uma zebra. Mas a Holanda também quase ganhou. Seria. Entendeu? A Croácia seria uma zebra. É o funcionário do mês do McDonald's. É isso mesmo. Copa do Mundo, mas funcionário grandão. É o funcionário grandão do mês do McDonald's que ganha. Eu aprendi isso com Orlando Duarte. É isso mesmo. Copa do Mundo é o funcionário do mês grandão. Todo o resto é balela. Eliminatória tá mal e não sei o quê. Eu só quero lembrar aos senhores que na Copa de 2002 nós classificamos no Bico do Corvo, no último jogo. Pior do que tá agora. E nós trocamos de treinador há 8 meses. Deixa o ele Filipão falar. assumiu há 8 meses da Copa. Deixa eu falar, porque senão não muda. Até aí entra numa outra discussão que é verdade do que aconteceu ali em 2002, era uma seleção muito questionada, mas aí você foi pra Copa com o Ronaldo, com o Rivaldo, né, com o Ronaldinho, com o Roberto Carlos, com o Cafu. Aí a questão é se os atuais jogadores da seleção vão ter esse peso, né? Você sabe como você era criança pequena ainda em 70? Eu também era, mas você era bem mais pequeno. Você não era nascido, era? 70? Não era nascido. Não era. A seleção tinha Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazzi e Everaldo. Meio campo era Clodoaldo, Gerson e Pelé. Jairzinho, Tostão e Riverino. Eles saíram vaiados do Brasil. Saíram vaiados. Então toda a seleção... Por isso que quando o cara começa a discutir eliminatória, eu dou risada. Mas para, gente. Aprendam que Copa do Mundo vocês têm que discutir o que acontece ali na Copa. O Brasil sempre que sai vaiado, sai... Em 2006, nós saímos ao quadrado mágico, vai ser sensacional. Foi uma zona lá na Alemanha. Não jogamos nada. Você tava lá, né, Nilson? Hã? Você tava lá, né? Tava. Eu vou em Copa desde 90. Desde a Copa... Então... Não, desde 86. Copa do México foi minha primeira Copa. Eu não fui em 82, depois 86 já fui. 90 eu tava na Itália e de lá eu vou a todas. Eu só não fui nessa no Catar porque a Jovem Pan transmitiu a Copa do estúdio. A Copa do Catar nós não narramos do estádio. Mas o resto eu fiz todas as Copas. E você acha que dá pra contar com o Neymar ou não? Que Neymar? Neymar tá entre os 5 mil melhores jogadores do mundo. Entre os 5 mil, posição 4.997. Menos, Wilson. Para. Não concordo. O Neymar é um jogador virtual. Hoje, ok, mas você não pode apagar o que o Neymar fez. Apagar? Eu não interessa. Eu quero saber o que ele vai fazer em 2026. Calma. Então não apaga o que o Pelé. O Pelé tá morto, enterrado. Então, mas ninguém tá apagando. Para! O que você acha? Dá pra contar pro Neymar? A pergunta é pra você. Eu não tô, nesse momento eu não tô contando com ele não, hein? Nem no Santos dá pra gente contar, né? Ele veio aqui, jogou 7 jogos aí do Campeonato Paulista, mas o jogo que foi importante, aquele contra o Corinthians na semifinal, ele já estava contundido. Depois fez outros aí 2 jogos, mas infelizmente se contundiu de novo. E daqui a pouco esse contrato de 6 meses está acabando e ele vai ficar nisso, 9 jogos. Então acho que não dá pra contar. Aliás, o Dorival Júnior começou a cair quando ele falou que estava preparando a seleção pro Neymar, né? Lembra desse jogo ali com a Argentina? Vocês lembram? Sim. Lembro. Ali que ele começou a cair. Um grande erro. Um grande erro. Mas eu ainda acho, eu concordo com tudo. O Neymar não tá jogando, não dá pra saber. Mas se o Neymar pegar uma sequência, voltar a jogar futebol, eu acho que a gente tem que contar com ele, pode contar com ele. Mas ele precisa provar isso. Não tá jogando não hoje. Dá pra ficar esperando, não dá pra ficar esperando. A informação que chegou hoje que talvez ele volte na última rodada antes da paralisação pro Mundial pra jogar pelo Santos. Então, vai estar longe ainda, no final do mês de maio. Talvez que ele possa estar em campo. Então fica toda essa expectativa. O Neymar em forma, aquele Neymar que nós conhecemos, talvez ele não exista mais. O que eu discuto com o Nilson é que o Nilson acha que o Neymar não está entre os 100 melhores jogadores que já foram produzidos aqui no Brasil. Eu discordo sobre isso. O Neymar... 100. Posição 99. Ah lá, posição 99. Aí não dá. Não, entre os maiores tá. Claro que tá. Não tem a menor dúvida. Acho que tá. Agora, talvez o Neymar que nós conhecemos lá em 2008, 9, 10, 11, 12, 15, até 2018, talvez esse Neymar não exista mais. Mesmo ele voltando agora. A Copa de 2022, ele tava então, 2022 até que ele fez uma boa Copa, é verdade, fez uma boa Copa em 2022. O Neymar de 22, vamos pensar assim, o Neymar de 22, voltando a jogar, não é titular da seleção brasileira? É isso aí. E você acha que o Neymar vai voltar a jogar? Calma. Para, rapaz.
O Neymar é capaz de jogar jogo de exibição, de Master. Eu acho assim, o Neymar de 22 ajudaria bastante, o Rivelino de 70 também. Também. Mas eu acho improvável que o Rivelino vá voltar a jogar o que jogou em 70. Mas é mais provável que o Neymar de 22 possa jogar do que o Rivelino de 70. Isso também tá esculachando. Vai. Neymar já era. O Neymar é um jogador virtual. Vocês acham, então, que já foi um fracasso esse retorno aqui ao Santos? Até agora sim. Até agora é um fiasco. Agora sim. O Santos é quase o último colocado no campeonato. Penúltimo, né? Penúltimo colocado no campeonato. Colocado. Então, por enquanto, um fracasso. E o pior, né? E sabe o que é o pior? Parece que iludiu, né? Criou, assim, uma expectativa na torcida, nos dirigentes, em todo mundo, de que o Santos ia brigar pelo título. E a gente tá vendo que a pressão agora é porque isso não tá acontecendo. Era óbvio que não ia acontecer e a torcida tava imaginando o contrário, né? Brigar então a pra não pressão cair. tá ainda maior por causa dessa ilusão, né? Vai brigar pra não cair, viu, Bruno? Já tá brigando, né? Tá brigando, né? De 21 conquistou só 4 pontos. Fala, Caio. Concordo. E a questão que passa muito é pelo Neymar. E até respondendo essa pergunta do Bruno, pra mim é um fracasso. Porque se o Neymar talvez não volte a jogar antes da pausa pro Mundial e ele tinha assinado um contrato de 6 meses, acabou. Ele vai renovar porque não jogou nada. Se tivesse jogado bem, provavelmente teria algumas outras propostas, que era a vontade dele. Exato. Né? Então, porque a ideia não era essa? Não, vai vir aqui jogar 6 meses e vai voltar pro Barcelona. Vai não sei pra onde. Desse jeito ele vai continuar porque não tem pra onde ir, né? Exatamente. Ô, Bruno, eu queria que você